Estamos de volta com Brasilda Gerais, falando hoje sobre o budismo e suas diferentes linhagens. Tanto que a gente tem aqui no estúdio hoje uma lama e um monge. Quais são as diferenças dessas nomenclaturas e o que cada um de vocês faz dentro do seu centro? Vamos contar um pouquinho, pode começar. Mas a pergunta qual que é mesmo? Qual que é a diferença de um monge e uma lama e qual que é o seu trabalho? Olha, eu acho que todos são dirigentes, só as linhagens são diferentes. O monge, por exemplo, ele é o responsável pelo templo, pela parte espiritual, vamos dizer assim. E aqui, é claro, eu também sou responsável pela parte administrativa, né? Então, a gente dirige ali, claro, a parte administrativa e a parte espiritual, que é a orientação, que é necessário um treinamento. A gente ter... Você estudou para virar monge? Exatamente. Eu morei 22 anos no Japão, fiz um treinamento budista. A gente tem até fotos, vamos mostrar enquanto você vai contando. Pode continuar. Então, eu morei 22 anos no Japão, como eu disse, fiz um treinamento muito severo no Japão. Eu sou missionário aqui pelo Zen Budismo, da escola Soto Zen do Japão, né? Sou missionário aqui em Minas Gerais, né? E o meu templo também, o Templo Zen das Alterosas, é filiado à escola Soto Zen do Japão. Nós recebemos essa filiação de pouco tempo. Escola? Escola Soto Zen do Japão. Nós somos, teve esse reconhecimento, né? E também, ultimamente, nós recebemos uma afiliação ao Templo Enrede, que é a matriz da Escola Soto Zen do Japão. Ah lá, as fotos estão no ar. Né? Essa aí é você com o seu mestre? Esse é o Papa do Japão, do Zen Budismo. Eu fui fazer uma visita para ele e nós tiramos uma foto. Olha só. Essas roupas que vocês usam, esses trajes especiais, você podia falar um pouquinho também sobre aquela isso pra foto, gente? Por exemplo, quando eu fiz uma cerimônia chamada de combate do Dharma. Esse é o meu mestre no Japão, já falecido, né? Esse aí também é um outro mestre do Japão, de batalha do Dharma, né? De maneira que são fotos do meu site, né? Isso é da prática lá? Da prática. Foi um treinamento. Foram 22 anos de Japão, então foi assim, foi muito severo, mas ao mesmo tempo foi de muita felicidade, sabe? Então... E fala um pouquinho sobre esses trajes que a gente está vendo aí nas fotos e sobre esse que você vê aqui no programa hoje. Olha, esse aqui é uma roupa para sair, para ir fazer uma palestra, uma coisa mais simples, né? A da meditação já é outra, chamada, põe um quessá, que é um manto para fazer a meditação. Para cada ritual tem um traje? Para cada ritual tem por exemplo, para trabalhar tem um que chama samuê, que é uma roupa mais simples para trabalho, né? Então, assim, são várias roupas que, dependendo da cerimônia, né? E quanto mais nobre a cerimônia, mais as roupas são mais, vamos dizer assim, apropriadas, né? E lama, esse que você tá, é um lenço? Como é que chama? Não, na língua tibetana se chama de Zen. Sim. Que é... Porque quando o budismo foi se espalhando nos diferentes países na Ásia, ele foi... O budismo, se a gente pensar no budismo como, sei lá, como uma religião ou como uma instituição, ele não tem um uniforme que se você for encontrar com vários professores do budismo, vindo de países diferentes, cada um vai adotar uma vestimenta diferente, né? E geralmente essa vestimenta específica é utilizada pelo professor, não necessariamente pela comunidade. Sim. Tá? Então isso aqui é uma vestimenta adotada no Tibete. Entendi. E é o que você usa aqui no seu dia a dia? Eu uso só quando eu vou dar ensinamentos, em situações como, sei lá, algo formal como essa entrevista, mas no dia a dia eu uso roupa normal. E você, como Salim disse no bloco anterior, você começou como uma praticante e se formou até chegar à lama, eu não era foi cliente dele. Olha só, teve uma inversão aí de hierarquia, podemos dizer assim, Salim? Eu conheci o budismo através do Salim. Eu conheci o budismo literalmente por causa dele. Do Salim. Eu era cliente do Salim na época e nesse período que ele participou dessa palestra, nesse congresso de formação holística, eu já era cliente dele
E no mesmo semestre ele foi para São Paulo, porque o Thiago do Ripponchê voltou a São Paulo para fazer ensinamentos por vários dias. Ele participou de um final de semana, foi quando ele convidou o Ripponchê para vir a Belo Horizonte. Mas, de qualquer forma, eu fazia terapia de grupo. Numa dada semana eu cheguei lá e ele disse... Ele estava cantando um mantra. Lembrando que o Salim é psicólogo também. Ele é psicólogo. Ele estava cantando um mantra e nós chegamos, o grupo, e perguntamos: o que você está cantando? Ele disse: vocês vão saber isso depois. E aí depois ele falou que tinha convidado o Thiago do Ripponchê para vir a Belo Horizonte, e para mim ele disse: você tem que conhecer esse mestre. Na verdade eu fui porque ele me mandou, de certa forma. Um chamado, Na época, foi intimação. Na época... Você sabia que ela tinha futuro aí no budismo, Salim? Na época eu estava muito sob a orientação dele e ele disse: você tem que conhecer esse mestre, e eu fui. Mas naquele workshop eu acredito que 80% das pessoas eram clientes dele e da esposa dele na época. Olha só. E aí, de repente, isso virou sua vida, assim? Aí nós sob a orientação do Thiago do Ripponchê, nós constituímos um grupo, nós nos encontrávamos uma vez por semana para meditarmos. O Salim fez esse compromisso com o Ripponchê na época, de nós mantermos isso. Depois o Ripponchê voltou e a coisa foi crescendo. E eu me apaixonei pelo budismo, pelos ensinamentos, pelas atividades. E quando o Ripponchê decidiu se mudar para o Brasil, ele foi para o Rio Grande do Sul, eu fui junto para ajudar. E fez a formação com ele. E a minha formação no budismo tibetano é um pouquinho diferente do Zen. Não existe, em todas as linhagens do budismo tibetano, não existe uma formação clássica, tradicional. Por exemplo, a minha formação, na verdade, foi dos 7 anos que eu convivi com o Ripponchê, traduzindo, fazendo retiro junto com ele. Ele foi te passando os ensinamentos no dia a dia, né? Era intérprete Eu era tradutora dele. Era tradutora. Então eu vi, foram 7 anos. Tem forma melhor, né, de aprender, né? Foi, exatamente. Assim. Na realidade, quando a Lama Sherab, eu intimei a ela encontrar com o professor naquele momento, né? O que eu disse na época do grupo foi que, olha, vocês não sabem nada, né, do que vem a ser essa história. E a psicologia está muito aquém do que vocês vão ver. Então, essa terapia aqui, ela é muito básica. Vocês têm que conhecer o que é uma mente resolvida. E é isso que nós temos que buscar. Então, vocês estão intimados a conhecer alguém resolvido. Eu trabalho com a Gestalt terapia, né? Você é uma pessoa que fechou essa Gestalt. Então, ele é a referência de que é possível. A psicologia está muito aquém. Então, assim, isso aqui é uma brincadeira. Vai conhecer o cara. Porque aí é espiritual, né? A evolução já está muito além não tem nem jeito de falar. Da nossa, do racional, além do né? ego, Qualquer trabalho emocional também possa porque ser feito. A psicologia, ela organiza o ego. A meditação transcende o ego. A função dela é essa. A psicologia budista, ela está além do além. Que a nossa psicologia comum organiza as neuroses, mais ou menos, para ir tocando a vida, entendeu? Você segurar a onda aqui nesse sansara que a gente vive, essas coisas todas, né? E aí, nessa organização, você acaba encontrando com o Dharma. Se você tiver karma para isso, se tiver mérito para isso, entendeu? E aí, a Lama, eu, o Luiz e um monte de gente legal. Se encantam. O sensei. E se apaixonam, né? Fazer o quê, né? No seu caso, muito especialmente, você tem uma história de superação, né, Salim? Que o budismo te ajudou muito, né? Nossa, não tem nem como falar. Porque eu lembro que a Kadro, que é a nossa outra lama professora, ela me perguntou, o que o Dharma fez por você no seu tratamento? Eu falei, mas me salvou. Vamos só contar para o pessoal de casa aqui que você passou por um tratamento de câncer, não é isso? Eu tive um câncer na amígdala, né? E foi um processo bastante difícil, né? E bastante purificador. E esse câncer, ele me deu uma oportunidade de ressignificar e aplicar o que eu aprendi. Por exemplo? Por exemplo, todas as vezes que eu ia fazer o tratamento lá no Felício Roxo, eu transformava a máquina de radioterapia num Buda.
E o Buda estava purificando as minhas falas tóxicas, os meus venenos, né? Os pensamentos obsessivos, esses venenos da mente. Aí eu imaginava a máquina como o Buda. Aí assim, hoje está a sessão, todo dia, 6 horas da manhã, meditação da radioterapia. Aí você fechava os olhos e ele o pau meditava. quebrava, meditava, sofria achando que estava meditando. Entendeu? Mas ajudou, né? Não, eu tô aqui. E não só no seu tratamento, como no seu processo de cura, né? Não, mas principalmente isso, porque ele curou a minha mente de muitas coisas. Então, o Foi tratamento... o corpo, a mente e a alma, né? Exato. Foi muito Então, mais do que só a doença. Esse processo foi de muito amadurecimento, né? Apoiado no Dharma. Eu penso que se eu tivesse me estabelecido apenas no tratamento convencional, talvez eu tivesse escapado, mas eu teria sofrido muito mais. Entendi. Muito mais. E eu considero que o que eu tive foi muito legal. Chegou até a escrever um livro, né, Salim? Foi. Vou mostrar aqui. Isso. Quem amadurece não apodrece, que conta a sua história, né? E a sua relação com o reflexões budismo. nesse período, Muito bacana. E nesse caso, é exatamente a oportunidade de transformar a experiência. E budismo é transformação de experiências. Olha né? só. Então, Tá aí, é para uma quem síntese quiser disso. conhecer. Luiz, me conta, como que o budismo está te ajudando a mudar e a transformar a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia? Olha, Os ensinamentos que você vem aprendendo. Como é que você está aplicando eles no seu dia a Eu sou dia? muito iniciante nesse negócio, né? Mas... Você é modesta, né? mas sou. Mas o que acontece é que o budismo, ele trouxe uma percepção. E acho que isso já é um primeiro passo. Porque, assim, às vezes as pessoas estão olhando em casa, acham que todo mundo que frequenta o budismo é aquela figura... Zen, exatamente. Zen, É budista. o estigma da palavra, né? Não é? É uma moda. Zen né? Fica meditando o dia inteiro, É né? moda que tem, né? E são pessoas E não é bem humanas. Até são, mas assim, são pessoas humanas que têm seus sentimentos, suas E trabalham, dificuldades. estudam, estão aí Muitas vezes na correria, trabalham, muitas vezes, dessa adoecem, vida entendeu? contemporânea, né? Isso. Sim. E isso faz parte da vida. Agora, o que o budismo colocou para mim, assim, é que é possível a gente entender algumas atitudes que a gente faz e que às vezes são atitudes que não são condizentes, às vezes, com uma coisa que às vezes é maior, entendeu? Eu não digo nem o maior no ponto de vista divino, mas do ponto de vista humano. E isso pode ser desde uma questão que diz respeito ao outro, mas do que também diga respeito a nós. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse tempo assim, de budismo foi que assim, tem uma prática lá, que talvez até pareça com a prática que o monge falou aqui da parede, que lá o budismo tibetano chama de shamatha. E a Lama Chera vai poder explicar o que é isso. O que é para nós é o seguinte: você senta lá na posição de meditação e tenta não pensar em nada. Gente, a primeira vez que eu fiz esse negócio... É o desafio da que eu vi meditação, né? De 5 qualquer minutos, meditação. Esvaziar a mente. 5 né? minutos esvaziamento, sem sim. pensar em nada. É Aí eu muito vi a difícil. loucura que é a minha cabeça. Sabe? Que você não para, você fica ali o tempo E inteiro. o corpo pulando. O corpo, né? Eu chegava pro Salim e falava, Salim, meu joelho não vai aguentar, não. Ué. Aí o Salim, não, cara, fica tranquilo que a dor é pensamento. Olha só. Até a dor é pensamento. Então, e isso tudo, isso é uma coisa que o budismo também mostra, né? O que é o pensamento? Né? Então, o nosso mestre lá, o Rinpoche, ele fala uma coisa que é o seguinte: diamante corta diamante. Então, o pensamento corta o pensamento. Então, se você às vezes está com um pensamento errado, ruim, você conserta esse pensamento com um pensamento legal. Né? E aí o próprio budismo te mostra o que pensar nessas horas. O que, por exemplo? Por exemplo, que a vida é curta. Eles chamam isso de impermanência. Então, a vida é curta. Então, você botou uma vida tão curta, você vai perder seu tempo pensando na conta de luz que você tem que pagar, o seu chefe que é chato, entendeu? Por que você não pensa que, às vezes, nesse tempo que você tem curto de vida, você não vai usar esse tempo para uma coisa mais produtiva, legal? É o aqui e agora? Positiva, né? Esse é o aqui e agora, o tão falado aqui e agora. Esse aqui agora é muito importante. Né? Sim. Que é Uma viver coisa- com a intensidade cada muito. segundo, cada minuto da nossa No vida. Zen, no Zen budismo, a coisa mais importante é essa presença no momento. Isso é fundamental, porque a vida só existe aqui agora, na verdade. Porque o passado é algo que já passou, e o futuro a gente está fazendo uma projeção dele. Então não é uma realidade. A realidade é o aqui e agora. E não volta, né? E não volta, e se a gente está sempre no aqui e agora, a vida está fluindo
de forma intensa e a gente pode encontrar essa felicidade aqui e agora, né? E outra coisa, né, completando as palavras dele, é que quando você está presente, você está sempre novinho, você não envelhece. Ó, que maravilha, hein? É só isso. O segredo aí de Você não tem juventude tempo do nem de Salim. pensar na velhice. Né? Porque Que o tempo está passando. O conceito de velhice passa a não existir mais, né? Desse jeito aí. Velhice é uma imaginação que É um nós criamos que o corpo conceito. acaba. Exatamente. É um Muito conceito, bom. né? E a outra coisa do budismo, o que o Luiz estava falando e completando, é que eu, particularmente, aprendi com o budismo a tirar a importância daquilo que não tem importância. Você redimensiona a importância das coisas? Exatamente. Porque é tudo muito efêmero. Muito rápido, igual o mestre está falando. Muito rápido. Então, ou você usufrui desse momento, ou ele já acabou. Exatamente. E não tem segunda chance. Ô, gente, eu falando em momento, eu tenho que chamar agora mais um intervalo. Lembrando que se você de casa tem alguma dúvida sobre o budismo, mande a sua pergunta pra gente, que a gente vai tentar responder aqui no ar. Eu volto já já.